A finalidade do sistema elétrico de qualquer concessionária é gerar energia e supri-la ao consumidor, o que deve ser feito de modo econômico e confiável. Esta tarefa vem se tornando cada vez mais complexa, dada a crescente expansão e interligação dos sistemas elétricos. É claro que existem alternativas entre um máximo de confiabilidade na operação de um sistema e um mínimo de custos. Deve-se procurar um ponto de equilíbrio entre alta confiabilidade e baixo custo, ao mesmo tempo em que se preservam os níveis de tensão e frequência do sistema. Cabe ao despachante a tarefa crucial de coordenar os muitos aspectos diferentes da operação de um sistema elétrico. Neste filme, falaremos dos vários fatores que afetam o custo de operar as usinas geradoras de um sistema elétrico, respondendo especialmente às seguintes perguntas: que quantidade de energia deve ser gerada de modo a atender a determinado nível de carga? E que unidades devem ser colocadas em operação? Como despachar as unidades em operação de modo a minimizar os custos? Como programar as gerações de energia de modo a levar em conta as perdas ocorridas no sistema de transmissão? Ok. Antes de mais nada, façamos-nos a pergunta: que quantidade de energia deve ser gerada? Como sabemos, a primeira regra da operação de um sistema elétrico é que a demanda deve ser igual ao suprimento de energia. A demanda tem dois componentes: os consumidores que usam a energia e as perdas elétricas que ocorrem no sistema. Satisfeita a condição de igualdade entre demanda e suprimento, disse que o sistema está em equilíbrio, operando a uma frequência constante. Se, por exemplo, um sistema elétrico isolado tem uma carga de consumo de 10.000 megawatts e 300 megawatts de perdas, uma geração total de 10.300 megawatts despachada na linha deve ser suficiente para manter a frequência estável e, assim, preservar o equilíbrio. Portanto, para determinar a capacidade total de geração de que o sistema deve dispor, o despachante deve ter uma boa ideia da carga revista para o sistema e também da magnitude das perdas. Mais tarde, veremos como levar em conta essas perdas. Por enquanto, trataremos da carga do sistema elétrico. Naturalmente, a carga do sistema muda constantemente à medida que os consumidores ligam e desligam lâmpadas e aparelhos. De fato, uma curva de carga diária, como a que vemos aqui, reflete o tempo de trabalho e lazer das pessoas que consomem a energia. Uma curva de carga semanal teria mais ou menos este formato. Observe-se que o perfil da curva diária é muito parecido nos dias úteis, divergindo nos fins de semana e feriados, devido à mudança de comportamento do consumo das indústrias. Ainda assim, há uma carga básica que persiste a despeito das variações diárias. Em grande parte, essa carga básica se deve a equipamentos elétricos que precisam funcionar ininterruptamente. As variações intermediárias e de ponta decorrem de flutuações de consumo de energia em função do horário. O consumo permanente baixo durante a madrugada aumenta gradualmente durante o dia e torna a diminuir no fim da noite. Na maioria dos sistemas, a carga é também fortemente influenciada pelas condições climáticas diárias, tendendo a ser maior quando ocorrem ondas prolongadas de calor ou tempo frio ou chuvoso. Uma curva típica de máximos anuais tende a indicar que a carga sofre variações sazonais no inverno e no verão.
dado o maior uso de aquecimento nos meses frios e de ar-condicionado nos meses quentes. A curva que vemos aqui mostra as médias mensais de consumo em megawatts durante 2 anos. Normalmente, um despachante experiente tem boa noção intuitiva do volume de carga a que está sujeito o sistema. Esse conhecimento da curva geral de carga é complementado pelas previsões dos dados de carga. Previsões que são geralmente feitas pelo grupo de planejamento e podem ser preparadas a curto prazo, digamos para um dia, ou a longo prazo, para um ano. Apenas como exemplo, a previsão de carga baseia-se em variações passadas e estimativas de aumentos futuros, levando-se em conta os fatores climáticos. Portanto, há necessidade de previsões diárias e semanais de carga para determinar-se a capacidade de geração que deve estar disponível. Obviamente, em períodos de ponta, os geradores já em operação devem aumentar sua produção de megawatts e a usina pode ter de recorrer a unidades adicionais. Além disso, deve-se programar suficiente capacidade de reserva de potência para atender condições inesperadas de ponta de carga e perda de geradores. Essa reserva pode estar em operação ou não, mas deve estar disponível. Por exemplo, este gráfico mostra a carga e a capacidade total do sistema em função da hora do dia. A diferença que vemos aqui é a margem de reserva girante, que representa a capacidade não utilizada dos geradores em operação. Costuma-se programar uma reserva girante de 15% ou 20% para a operação horária do sistema. Além da reserva girante, certa capacidade extra de geração deve estar pronta a entrar em operação quando necessário. A reserva de potência deve fazer parte do planejamento diário do despacho de carga. Geralmente, os sistemas são operados de modo que, se uma grande unidade geradora é retirada do sistema, haverá suficiente capacidade ou reserva para compensar o déficit. Um sistema que não possa ter suficiente capacidade de reserva própria pode contratar a importação das reservas necessárias através de interligações com outros sistemas. Contudo, quando se perde um grande volume de geração e não é possível compensar o déficit através de interligações, o último recurso é rejeitar carga. Essa rejeição pode ser feita manualmente, desligando-se subestações ou automaticamente, através de relés de subfrequência, caso a frequência caia demais. Certos consumidores que pagam um preço econômico por energia não garantida são os primeiros a serem descartados. Veremos a seguir como o despachante determina as unidades que devem ser programadas para atender a demanda. Antes, porém, façamos uma breve pausa. Desligue o vídeo e repasse a matéria no livro-texto. Até logo! Parte do trabalho do despachante é providenciar geração suficiente para atender à carga esperada e aos objetivos de reserva. Os despachantes têm 2 problemas relativos a custos operacionais. 1. Determinar as unidades a serem postas em operação, ou o compromisso de unidades. E 2. Como as unidades em funcionamento devem ser despachadas de modo a minimizar o custo da geração, ou o despacho econômico. Em um plano típico de compromisso de unidades, os geradores são escalados para entrar e sair de operação de maneira mais econômica possível, sem prejuízo dos requisitos de reserva. Existem outras restrições a serem observadas na partida, retirada e carregamento de unidades.
Acionar e operar unidades adicionais significa um custo extra. Portanto, programam-se somente as unidades suficientes para atender às variações de carga e aos requisitos de reserva de cada hora do dia. As unidades devem entrar em operação antes que a carga aumente e sair de operação quando a carga começa a cair. Bom, e que fatores devem ser considerados no cálculo do plano de compromisso de unidades? Um fator importante a considerar é a característica de custo de produção associada a cada unidade. Em um gerador térmico, cada megawatt produzido é resultado da energia térmica consumida pela máquina. Esta curva mostra a produção de uma unidade geradora em megawatts, em função da taxa de admissão de energia térmica. Chama-se a isto uma curva de admissão-produção. A admissão é dada em milhões de BTU por hora, ou quilocalorias por hora. Essa energia térmica é convertida em energia elétrica no processo de geração. Portanto, determinada taxa de admissão de energia térmica resulta na geração de determinada quantidade de megawatts. Por exemplo, no caso em questão, 575 milhões de BTU por hora, ou 145 milhões de quilocalorias por hora, geram uma potência elétrica de cerca de 50 megawatts. Naturalmente, a admissão de energia térmica tem seu custo, e é este custo que nos interessa quando programamos a geração. Esta curva de admissão de energia térmica versus produção de energia elétrica pode ser convertida em uma curva de custo de combustível versus produção de energia, multiplicando-se os valores da admissão pelo custo do combustível. Suponhamos que o carvão custasse $1 por milhão de BTUs de energia térmica. Nesse caso, a geração de 50 megawatts de energia elétrica custaria $575 por hora de operação. Na prática, fornece-se ao despachante a característica de custo de produção de cada unidade geradora. Esse custo de produção inclui o custo do combustível, de que já falamos, e outros custos variáveis, tais como manutenção e etc. No caso das unidades hidrelétricas, o principal fator a considerar é a quantidade de água disponível, a qual pode limitar o total da energia elétrica produzida pela usina. Mais adiante, falaremos da programação de unidades hidrelétricas. Outro fator a ser considerado no compromisso de unidades é o fato de que certas unidades não devem ser operadas abaixo de um mínimo de carga, de talvez 20 a 40% de sua capacidade máxima. Portanto, mesmo que não seja necessário operar uma unidade a plena carga, deve-se levar em conta essa restrição de carga mínima, a qual afeta o custo de produção de todo o sistema. As unidades térmicas têm também custos de partida e parada. São os custos acarretados pelo aquecimento e entrada em operação, além dos custos de retirá-las de operação. Em períodos de carga leve, pode ser mais econômico deixar uma unidade funcionando durante certo tempo do que pará-la e dar nova partida quando a carga aumenta. Outra restrição é que, uma vez que a unidade esteja operando, geralmente é necessário mantê-la em funcionamento durante um número mínimo de horas. Isto geralmente se aplica a unidades maiores, as quais podem sofrer danos quando aquecidas e resfriadas com demasiada frequência.
Além disso, quando uma unidade é retirada de operação, uma nova partida pode ter de aguardar um número mínimo de horas, de modo a minimizar o desgaste da máquina. O objetivo do compromisso de unidades é, portanto, obter-se a programação menos dispendiosa de partida e parada de unidades. Para cada unidade, o plano deve levar em conta o custo de produção, custos de entrada e saída de operação, requisitos de carga mínima e requisitos de tempo de operação e parada. Ao mesmo tempo, esse plano de geração deve satisfazer os requisitos de reserva operacional do sistema, inclusive reservas girantes. Os cálculos para o compromisso de unidades são feitos pelo pessoal da operação, geralmente com a ajuda de um programa de computador. O plano de compromisso obtido a partir desse programa geralmente determina que as unidades mais eficientes e mais econômicas sejam operadas durante longos períodos. Essas unidades suprem a carga básica. As unidades menos eficientes e mais dispendiosas são acrescentadas à medida que a carga aumenta durante o dia e retiradas novamente quando a carga começa a diminuir. Os planos de compromisso de unidades podem ser preparados com 24 a 168 horas de antecedência e são frequentemente atualizados à medida que as condições variam. Além de calcular os custos de operar as unidades, este tipo de plano evita ainda a programação de unidades para operação, sempre que isto resulte em uma transferência de potência que esteja acima da capacidade do sistema de transmissão. Uma vez determinado quais as unidades a operar de modo a satisfazer os requisitos de carga e reserva, devemos fazer a seguinte pergunta: como distribuir a carga entre as unidades de modo a minimizar os custos de produção do sistema como um todo? É o que se chama despacho econômico. Após o intervalo, veremos um exemplo de cálculo de despacho para determinar quando o sistema opera ao seu custo mínimo de produção. Por enquanto, desligue o vídeo e repasse a matéria em seu livro-texto. Vejamos agora a questão da distribuição da carga entre os geradores. Suponha-se que temos duas unidades geradoras, A e B, suprindo potência a um sistema isolado, como este aqui. Suponha-se ainda que a demanda total de potência, isto é, carga mais perdas, seja de 800 megawatts. Uma curva de custo de produção foi determinada para cada unidade. Suponhamos que esta seja a curva da unidade A. Temos aqui o custo de produção em dólares contra a produção de megawatts. Um ponto importante a observar é que a produção de megawatts, indicada aqui, é a produção líquida e não a produção bruta de megawatts supridos ao sistema. Em uma usina de grande porte, cerca de 4 a 5% da produção bruta de megawatts dos geradores à turbina são usados como energia auxiliar. Essa demanda de potência auxiliar pode ser dividida a pulverizadores, motores de ventilador, bombas e outros equipamentos elétricos necessários ao manuseio do combustível e funcionamento da caldeira, da turbina e do gerador. Portanto, a potência líquida suprida ao sistema é igual à diferença entre megawatts brutos e megawatts auxiliares. É essa potência líquida que é indicada na curva de custo de produção. Vemos aqui a característica de custo de produção da unidade B.
Observem que essa unidade tem custos de produção maiores que os da unidade A e também maior capacidade de produção. Lembre-se que a demanda a atender é de 800 megawatts. Inicialmente, carreguemos a unidade A com 100 megawatts e a unidade B com 700 megawatts, o que perfaz a nossa demanda de 800 megawatts. Vemos pelo gráfico que o custo de produção da unidade A para 100 megawatts é $3.300 por hora. E o custo de produção da unidade B para 700 megawatts é $21.000 por hora, o que dá um custo total de produção para o sistema de $24.300 por hora. O que desejamos fazer é minimizar esse custo total de produção, ajustando a produção das duas unidades, ao mesmo tempo em que suprimos a carga total, uma vez que grande parte do custo total de produção se deve ao fato de que a unidade B está operando com uma produção elevada. Nossa primeira reação seria retirar parte da produção da unidade B e passá-la para a unidade A. Ora, o custo de produção da unidade A para 200 megawatts é $5.700 por hora. Se reduzirmos a produção da unidade B para 600 megawatts, teremos um custo de produção de $18.100 por hora. O total será agora de $23.800 por hora. Isto é, menos que o custo total de $24.300 por hora que tínhamos antes. Se compararmos as duas situações de carregamento, veremos que os custos de produção da unidade A aumentaram em $2.400 por hora, enquanto os custos de produção da unidade B diminuíram em $2.900 por hora. Obviamente, como a redução de custos de produção da unidade B foi maior do que o aumento de custos da produção da unidade A, o custo total do sistema diminuiu. Mas, se a redução dos custos de produção da unidade B fossem exatamente igual ao aumento do custo de produção da unidade A, não haveria diferença alguma no custo total de produção. Experimentemos retirar outros 100 megawatts da unidade B e passá-los para a unidade A. O custo de produção da unidade A para 300 megawatts é $8.400 por hora. O custo de produção da unidade B para 500 megawatts é $15.400 por hora, perfazendo um total de $23.800 por hora. Desta vez, o custo total de produção não mudou. Isto significa que o aumento do custo de produção da unidade A, $2.700 por hora, foi exatamente igual à redução de custo de produção da unidade B, também $2.700 por hora. Vejamos agora o que aconteceria se fôssemos mais adiante e retirássemos outros 100 megawatts da unidade B, transferindo-os para a unidade A. Consultando o gráfico, vemos que o custo de produção da unidade A para 400 megawatts é $11.400 por hora. Quanto à unidade B, o custo de produção para 400 megawatts é $13.100 por hora, o que nos dá um total de $24.500 por hora. Assim, o custo total de produção do sistema voltaria a aumentar. Por que isto? Examinemos novamente a variação de custo de produção entre as duas últimas etapas. O custo de produção da unidade A
aumentou em $3.000 por hora. O custo de produção da unidade B diminuiu em apenas $2.300 por hora. O que aconteceu é óbvio. À medida que retiramos carga de B e a transferimos para A, o aumento do custo de produção de A passa a ser maior do que a redução do custo de produção de B. O resultado é um custo total de produção maior para o sistema. Se continuarmos a descarregar a unidade B, compensando a diferença na unidade A, a situação se agravará ainda mais. Façamos um resumo das medidas tomadas para atingir o custo mais baixo de produção do sistema. Na etapa 1, tínhamos um carregamento inicial de 100 e 700 megawatts, como demonstra esta tabela. Esta coluna indica a variação de custo de produção entre uma etapa e outra. Observem que, se a variação do custo de produção de A é menor que a variação de B, o custo total diminui e devemos ir adiante. Mas, depois que o aumento de A passa a ser igual à redução de B, o custo total de produção torna a subir. O custo mínimo de produção é atingido quando a variação de A é exatamente igual à variação de B. E chegamos assim à solução do problema do despacho econômico. O custo total de produção do sistema é minimizado quando todas as unidades são carregadas de modo que a variação do custo da produção de megawatts adicionais seja a mesma em todas as unidades. Atingido esse ponto de equilíbrio econômico, não é mais possível reduzir o custo total do sistema transferindo carga de uma unidade para outra. Isto porque o aumento de custo nas unidades cuja produção aumenta é exatamente compensado pela redução de custo nas unidades cuja produção diminui. Se dividirmos a variação dos custos de produção pela variação da produção de megawatts, no caso 100 megawatts, obteremos uma outra coluna, cujas unidades são dólares por megawatts-hora. Chama-se a isto o custo incremental de produção. O que nos leva a uma conclusão muito importante. Quando o custo incremental de produção de todas as unidades é o mesmo, o custo total de produção é mínimo. Isto é, não pode ser reduzido por transferência de geração. Na prática, pode-se elaborar tabelas e gráficos mostrando a variação do custo unitário de produção para variações bem pequenas da produção de megawatts. Este gráfico mostra o custo incremental de produção em função da geração de megawatts. No despacho econômico, esta unidade deve operar com uma produção de megawatts cujo custo incremental, que vemos aqui, seja igual aos custos incrementais das outras unidades do sistema. Mas nem sempre é possível, na prática, ter todas as unidades operando a custos incrementais iguais. Existem limites máximos e mínimos da quantidade de megawatts que a unidade pode gerar. Esses limites são chamados, respectivamente, superior de despacho e inferior de despacho. Muitas vezes o plano de despacho econômico nos leva a operar certas unidades geradoras em seu limite superior ou inferior de despacho. Essas unidades provavelmente não têm o mesmo custo incremental que as outras. Por exemplo, uma unidade que opere em seu limite inferior terá um custo incremental maior que as restantes. Inversamente, no limite superior, a unidade terá um custo incremental menor que o das outras unidades.
Gostaríamos de aumentar sua produção, mas ela já está operando em seu limite superior de despacho. Façamos agora uma pausa. Voltaremos em seguida para continuar nossa discussão do despacho econômico. Por enquanto, desligue o vídeo e faça os exercícios do livro-texto. Os cálculos de despacho econômico são normalmente feitos para um sistema por um programa de computador. A filosofia do programa é determinar um valor do custo incremental de produção que seja o mesmo para todas as unidades, respeitados os limites superior e inferior do despacho. Como já vimos, custos incrementais iguais para todas as unidades resultam em um custo mínimo total de produção para todo o sistema. Isto, porém, não quer dizer que as unidades geradoras tenham todas a mesma carga. Pelo contrário, o custo incremental igual ocorre em condições de carga bastante diferentes para máquinas diferentes. O valor do custo incremental que resulta no menor custo total de produção para determinado sistema é chamado de lambda do sistema e é indicado pela letra grega lambda. Naturalmente, à medida que a carga do sistema varia, há uma variação correspondente na geração de potência, estabelecendo-se um novo lambda para o sistema. No despacho econômico, todas as unidades que não estiverem operando em seus limites de despacho serão operadas de modo que o seu custo incremental de produção seja igual a lambda. Suponhamos um sistema de 5 unidades, embora seja possível redigir um programa de computador como este para qualquer número de unidades. Como determinar o valor de lambda? A primeira etapa do cálculo de despacho econômico é anotar a produção de cada gerador em operação. A soma de produção de megawatts de todas as unidades nos dá a geração real total. Essa é a demanda de carga, inclusive perdas, para determinada hora do dia. Chamemos essa demanda de carga de PD. Como as condições de carga variam muito frequentemente, os cálculos de despacho são feitos a cada intervalo de alguns minutos ou até com maior frequência, caso o despachante julgue necessário. Em seguida, escolhemos um valor tentativo de lambda, o custo incremental de produção. Como cada unidade térmica tem uma curva de custo de produção semelhante a esta, podemos facilmente ler o valor da produção de megawatts que corresponde ao valor tentativo de lambda. No caso da unidade 1, chamaremos de P1 essa produção de megawatts, mas lembrem-se, cada unidade tem um limite superior e inferior de despacho, indicado no gráfico como P máximo e P mínimo. Designemos de lambda máximo e lambda mínimo os custos incrementais correspondentes a esses limites. Ora, se o valor tentativo de lambda que escolhemos estiver situado entre lambda máximo e lambda mínimo, podemos achar P1 diretamente pela leitura do gráfico. Mas, se o valor tentativo de lambda for maior do que lambda máximo, teremos de fazer P1 igual a P máximo. Isto significa que a unidade 1 deve ser despachada em seu limite superior, ainda que seu custo incremental seja menor que o valor tentativo de lambda. Da mesma forma, se o valor tentativo de lambda for menor do que lambda mínimo, teremos de fazer P1 igual a P mínimo e despachar a unidade 1 em seu limite inferior, ainda que o seu custo incremental seja maior que o valor tentativo de lambda. Uma vez determinados os valores de P1,
podemos encontrar exatamente da mesma maneira os valores de P2, P3, P4 e P5, todos a partir das curvas de custo incremental dessas unidades, sem esquecer de obedecer à regra para limites superior e inferior. Somamos então estas produções de megawatts para as 5 unidades e comparamos o total PT com a demanda total PD. Se PT não for igual a PD, temos de ajustar o valor tentativo de lambda escolhido inicialmente e repetir todo o processo. Eventualmente, chegaremos a um valor de lambda tal que a geração total, PT, seja igual ou muito próxima da demanda total, PD. Nesse ponto, 36,34, teremos encontrado a solução do cálculo do despacho econômico, determinando o nível de carga de todas as 5 unidades que representam o carregamento de menor custo para a demanda de carga em questão. Esses níveis de carregamento são chamados pontos base. Convém lembrar que um novo cálculo de despacho é feito a cada 5 minutos, mais ou menos. Isso nos dá um novo conjunto de níveis de carregamento, isto é, pontos base, para atender à nova demanda. Mas, e se ocorrerem variações de carga durante os 5 minutos entre uma atualização e outra? Bem, devemos simplesmente avaliar com antecedência o efeito de possíveis variações de carga, a fim de estarmos prontos a enfrentá-las se e quando elas ocorrerem. Portanto, fazendo uma série de cálculos à base de vários níveis hipotéticos de demanda de carga, o programa de despacho econômico produz fatores de participação. Esses fatores nos dizem exatamente como dividir uma variação de carga entre as diversas unidades, se essa variação vier a ocorrer. Cada unidade tem o seu fator de participação, válido somente até que se faça um novo cálculo de despacho, o que significa aproximadamente 5 minutos. Muito bem, vejamos um exemplo bem simples do uso de fatores de participação. Temos aqui um sistema de 5 unidades, cada uma com sua respectiva carga, de modo a atender a uma demanda total de 1000 megawatts. Esses carregamentos foram calculados há poucos minutos pelo nosso programa de despacho econômico. E estes são os pontos base para essa demanda. O programa de despacho calculou também os fatores de participação de cada unidade. K1, K2, 3, 4 e 5. Observem que o fator de participação da unidade 1 é 0. Isso indica que a unidade 1 está sendo operada em seu limite superior de despacho, provavelmente por ser a mais econômica de todo o sistema. E está, portanto, servindo de unidade base. Suponhamos agora que a demanda aumente em 50 megawatts. Como dividir essa carga adicional entre os geradores? Os fatores de participação nos dizem que devemos aumentar em 0 megawatts a produção da unidade 1, em 15 megawatts a da unidade 2, e em 15 megawatts a da unidade 3, em 10 megawatts a da unidade 4 e em 10 megawatts a da unidade 5. O exemplo mostra como cada unidade participa da divisão de uma variação de carga. Suponhamos que a carga continue a aumentar, chegando a 1100 megawatts, mas que a esta altura o cálculo de despacho econômico tenha sido refeito, produzindo um novo conjunto de pontos base. No caso, as unidades 2 e 3 passam a produzir 275 megawatts cada, ao passo que as unidades 4 e 5 passam a produzir 125 megawatts cada. Quanto à unidade 1,
permanece com seu valor base de 300 megawatts. Em muitos sistemas elétricos modernos, os pontos de geração são reajustados a cada intervalo de alguns segundos pelo sistema de controle automático de geração. Os pontos base e os fatores de participação são inseridos no CAG, o qual ajusta a produção dos geradores em conformidade com eles. Juntos, os dois programas Despacho Econômico e CAG são utilizados pelo Centro de Controle do Sistema, de modo a manter permanentemente um custo mínimo de produção no sistema. Veremos outros detalhes do CAG em nosso próximo filme. Por enquanto, uma pergunta muito importante que ainda não fizemos é: como as perdas de transmissão afetam o cálculo de despacho econômico? Sabemos que a demanda total deve incluir essas perdas como se fosse uma carga adicional no sistema. De modo geral, a geração total de um sistema deve ser de 2 a 5% superior à demanda dos consumidores, de modo a cobrir as perdas de transmissão. Se ignorássemos as perdas, despacharíamos exatamente da mesma maneira duas unidades idênticas, visto que seus custos incrementais são idênticos. Mas, levando-se em conta as perdas de transmissão, duas unidades idênticas, localizadas em pontos diferentes do sistema, podem ser despachadas de modo diferente. Vejamos um exemplo. A e B são duas usinas geradoras idênticas que devem atender a uma carga de 500 megawatts. A unidade B fica localizada junto à carga, ao passo que a unidade A fica a certa distância da carga, conectada à mesma por uma linha de transmissão. Se não houvesse perdas na linha, a regra de custos incrementais iguais mandaria que cada unidade suprisse 250 megawatts. Mas, como uma pequena quantidade de megawatts é perdida na linha, essa geração adicional deve vir de uma das duas usinas. Suponhamos que as perdas de transmissão sejam de 2% da geração total da unidade A. Temos várias opções. Primeiro, podemos suprir 250 megawatts a partir de cada gerador. Ora, se um total de 250 megawatts da unidade A deve entrar na barra da carga, então a produção da unidade A deve aumentar para cobrir as perdas, de modo que essa unidade deve gerar um total de 255,1 megawatts. Nesse caso, 2% da geração total de A de 255,1 megawatts são, de fato, 5,1 megawatts, que representam as perdas da linha, correspondentes a RI ao quadrado, de sorte que um total líquido de 250 megawatts seria suprido à barra. Uma segunda alternativa seria manter a geração de A em 250 megawatts e suprir essas perdas a partir da unidade B. Isso significa que 2% de 250 megawatts ou 5 megawatts representariam as perdas da linha. Somente 245 megawatts da unidade A entrariam na barra da carga e aumentaríamos a produção de B para 255 megawatts a fim de suprir a carga. Mas qual das duas alternativas é mais econômica? Uma vez que as unidades são idênticas, seria mais barato gerar 5 megawatts adicionais em B do que 5,1 megawatts adicionais em A, de sorte que esta segunda opção é preferível. De fato, o cálculo de despacho econômico leva em conta as perdas, atribuindo um conjunto de fatores chamado fatores de penalidade a cada unidade geradora. As unidades sujeitas a perdas de transmissão recebem fatores de penalidade que aumentam os custos incrementais da produção em relação ao das unidades localizadas próximos à carga. Os fatores de penalidade são estimados usando-se diferentes técnicas e programas de computador e geralmente são recalculados automaticamente durante a operação, quando necessário.
Os valores obtidos são, em seguida, utilizados nos cálculos do despacho econômico. Neste ponto, podemos fazer uma pausa. Desligue o vídeo e repasse esta matéria em seu livro-texto. Até aqui, vimos a programação e o carregamento econômico de geradores para atender a demanda do sistema. É claro que a demanda varia continuamente, de modo que precisamos de algum meio automático de ajustar a produção dos geradores a fim de atender a essas variações. Em muitos sistemas, essa função é exercida pelo CAG, isto é, pelo controle automático de geração. Antes, porém, vejamos um sistema elétrico relativamente simples, sem CAG. Nesse caso, as variações de frequência são detectadas pelos reguladores das turbinas. O regulador mede a velocidade e ajusta a admissão da turbina a fim de controlar essa velocidade. Quando a geração é insuficiente para atender a carga, a frequência começa a cair. Para tentar corrigir a velocidade, o regulador aumenta a admissão de energia na turbina, o que faz aumentar a produção de megawatts até que a geração volte a ser igual à carga. O sistema atinge nova condição de equilíbrio. Inversamente, quando a geração é maior do que a carga, a frequência começa a subir e o regulador automaticamente reduz a produção dos geradores até que atinja um novo equilíbrio entre geração e carga. Em ambos os casos, a nova frequência de equilíbrio é um pouco diferente do valor nominal, a não ser que se façam outras correções. Vejamos isto em maior detalhe. Este diagrama mostra a característica de um regulador para um sistema com uma carga total de 5.000 megawatts, inclusive perdas. Suponhamos que a capacidade total de geração do sistema seja de 6.000 megawatts. Nesse caso, teríamos 1.000 megawatts ou 20% de reserva girante disponível. Inicialmente, os reguladores estão ajustados para operar com uma geração total de 5.000 megawatts e frequência de 60 Hz. Podemos ver que, quando a carga do sistema aumenta, digamos para 5.500 megawatts, estabelece-se uma nova condição de equilíbrio com uma frequência de 59,7 Hz. Se quisermos trazer a frequência de volta a 60 Hz, precisamos alterar os pontos de ajuste dos reguladores. Com isto, estaremos definindo uma nova característica de regulador indicada por esta linha, que é chamada de curva de estatismo. Normalmente, os geradores têm um estatismo de 4 a 6% entre carga zero e carga máxima. De fato, há uma série de características que coincidem com diferentes pontos de ajuste. Mudam-se esses pontos, ajustando-se a engrenagem de velocidade do regulador da turbina. É claro que, para manter a frequência constante, devemos alterar continuamente os pontos de ajuste dos reguladores das turbinas, porque a própria carga do sistema muda o tempo todo. Na maioria dos sistemas, a função de controlar a frequência é exercida somente por determinadas máquinas, enquanto as restantes operam com carga base. Supondo que o nosso sistema seja isolado, vejamos o caso em que ocorre a parada súbita de um gerador. Tracemos primeiro a característica do regulador para o sistema, que está inicialmente operando a 60 Hz com uma carga de 5.000 megawatts. Suponhamos agora que ocorra a saída de uma unidade de 300 megawatts. A geração total do sistema cai de repente para 4.700 megawatts e entra em vigor uma nova característica de regulador representada por esta linha. Observem
que cada ponto da linha fica 300 megawatts abaixo da linha de característica anterior. Mas a demanda do sistema continua a ser de 5.000 megawatts, de sorte que agora há um desequilíbrio entre carga e geração. A carga é maior que a geração, portanto a frequência começa a cair. Lembrem-se de que ainda temos reserva girante, de modo que os reguladores das turbinas aumentarão a admissão de energia, consequentemente fazendo aumentar a produção de megawatts das máquinas. Seria de esperar que se estabelecesse um novo ponto de equilíbrio em 5.000 megawatts com uma frequência de 59,8 Hz. Mas, na prática, não é bem assim. Isto porque a carga dos consumidores também é sensível à frequência. Quando a frequência cai, a maioria dos motores, por exemplo, perde velocidade e passa a consumir menos megawatts do que a velocidade normal. Portanto, a carga de motor pode diminuir, digamos, em 2% para cada 1% de queda de frequência. Por outro lado, as cargas de aquecimento e iluminação são relativamente insensíveis à frequência. A característica total da carga pode ter este aspecto, e podemos admitir, como regra prática, que a carga cai em 1% para cada queda de 1% de frequência, como vemos nesta curva. Por exemplo, quando a frequência cai em 1% para 59,4 Hz, a carga cai em 1% para 4.950 megawatts. Agora, superpondo a curva de demanda de carga à nossa característica de regulador, vemos que o novo ponto de equilíbrio será aqui, onde a geração é exatamente igual à demanda. De fato, o sistema operaria a essa frequência mais baixa até que a produção dos geradores restantes aumentasse para trazer a linha do regulador para a sua característica original e ponto de operação original. Compensados os 300 megawatts, o sistema estará novamente operando com uma geração de 5.000 megawatts, carga de 5.000 megawatts e frequência de 60 Hz. Ok. Examinemos agora um sistema elétrico interligado a outros sistemas e vejamos o que acontece por ocasião da saída súbita de um gerador. Consideremos 3 companhias, A, B e C, interligadas desta forma. Inicialmente, cada área tem geração suficiente para igualar a carga, de modo que não há intercâmbio de energia entre as 3 companhias. Suponhamos agora que a companhia C perca subitamente uma unidade de 300 megawatts. O resultado é este aqui. Como a carga total do sistema interligado é de 4.500 megawatts, mas a geração total caiu para 4.200 megawatts, a frequência em todos os 3 sistemas passará a cair. No sistema A, a atuação do regulador faz aumentar a geração de 1.000 para 1.060 megawatts, enquanto a geração do sistema B aumenta de 2.000 para 2.122 megawatts. No sistema C, a geração cai de 1.500 megawatts para 1.200 megawatts devido à perda da unidade de 300 megawatts. Mas a atuação do regulador faz com que as unidades restantes em C passem a produzir 1.273 megawatts. Ao mesmo tempo, a carga dos consumidores em todos os 3 sistemas cai em cerca de 1% devido à queda de frequência. O resultado é um excesso de 70 megawatts no sistema A, que é transferido através da interligação entre A e B. Há também um excesso de 142 megawatts no sistema B, que é transferido para C, juntamente com os 70 megawatts que vem de A. Isto significa uma transferência total de 212 megawatts para o sistema C.
Será isto suficiente para compensar o déficit do sistema C? Lembrem-se que este sistema sofreu uma perda de geração de 300 megawatts. Com a queda de frequência, os reguladores de C fizeram aumentar em 73 megawatts a produção das máquinas. Ao mesmo tempo, a demanda de carga diminui devido à queda de frequência, de modo que os 212 megawatts adicionais são suficientes para estabelecer um novo equilíbrio. Tudo isto pressupondo-se que as unidades tenham capacidade de reserva para responder ao comando do regulador. Agora, a geração total do sistema interligado é exatamente igual à carga total. Atingiu-se, então, um novo regime permanente. No entanto, a frequência está ligeiramente abaixo do valor original. Essa frequência pode ser corrigida elevando-se o ponto de ajuste do regulador de todos os três sistemas, A, B e C. Mas vejam, a transferência de potência para o sistema C é de 212 megawatts. O ideal seria voltarmos às nossas condições originais de operação, isto é, cada sistema suprindo sua carga sem necessidade de intercâmbio. Para isto, o despachante de C deve aumentar a geração, contanto que exista suficiente capacidade de reserva nesse sistema. Isto, por sua vez, corrigirá a frequência. Os sistemas A e B retornarão às suas condições originais sem necessidade de intercâmbio de energia entre os sistemas. Esta coordenação de controle de frequência e intercâmbio de interligação é normalmente feita pelo CAG. No próximo filme, veremos detalhadamente o que é o CAG. Mas o que aconteceria se as unidades restantes de C não pudessem compensar a geração que se perdeu? Caberia ao despachante acrescentar unidades de reserva, tais como turbinas adicionais, hidráulicas a diesel ou a gás, que são projetadas para dar partida e entrar rapidamente em operação. Se as reservas do sistema C não forem suficientes para restaurar a produção de 1.500 megawatts, então o sistema C terá naturalmente de comprar energia dos sistemas A e B. Como vimos neste exemplo, as reservas do sistema exercem papel muito importante no planejamento das operações diárias. A maioria dos sistemas interligados tem requisitos muito específicos de capacidade de reserva de potência. Por exemplo, certos sistemas estabelecem uma reserva de 10 minutos que deve ser igual à potência da maior unidade que possa vir a sair de serviço. No caso do sistema que vemos aqui, isso seria 600 megawatts. Caso a unidade de 600 megawatts venha a sair de serviço, essa capacidade deve ser totalmente substituída dentro de 10 minutos ou menos. Além disso, é definida uma reserva de 30 minutos, geralmente igual à metade da reserva de 10 minutos. Em nosso caso, 300 megawatts que devem estar disponíveis em 30 minutos. Geralmente, os sistemas estabelecem um requisito de reserva de potência mínima, a qual deve ser igual à soma da reserva de 10 minutos e da reserva de 30 minutos, em nosso caso, 900 megawatts. Boa parte da reserva de 10 minutos, geralmente metade, consiste em reserva girante. Ou seja, capacidade de geração não utilizada, já sincronizada e pronta a assumir a carga. A outra metade da reserva de 10 minutos pode consistir em reserva não sincronizada, mas que pode ser sincronizada e carregada em 10 minutos ou menos. Se o sistema vende energia econômica a um sistema vizinho e existe um acordo que diz que esse intercâmbio não pode ser interrompido, essas vendas geralmente são contadas como parte da reserva de potência. Isto é apenas um exemplo dos vários tipos existentes de definição de requisitos de reserva. É bom lembrar que essas definições variam muito de uma concessionária para outra e o despachante de cada sistema deve conhecer as definições de requisito de reserva do sistema onde trabalha.
Vejamos os assuntos básicos que abordamos neste primeiro filme sobre operação econômica de um sistema elétrico. Curvas de demanda de cada sistema, compromisso de unidades, despacho econômico, custos incrementais de produção, pontos base, fatores de participação, fatores de penalidade e controle de frequência. No próximo filme, falaremos sobre a programação de uma usina hidrelétrica, coordenação hidrotérmica, sistemas interligados e preço da energia intercambiada. Desligue o vídeo e repasse esta matéria em seu livre-texto.